sentiu empatia pelo seu professor? Já parou para pensar o quão complexa é a formação daqueles que nos dão aula? Bom, essas e outras perguntas vão ser respondidas nesse episódio. Então, roda a vinheta. Professor Tiago, hoje nós estaremos falando sobre o processo de formação de um professor e como isso tem impacto direto no contato que ele tem com a gente, com nós que somos alunos. Mas nós não estamos sozinhos hoje para discutir esse tema. Quem são os convidados? Aliás, as convidadas de hoje. Então lá, primeiro, seja bem-vinda mais uma vez, Johanna. Obrigada. A essa mesa, né? Num tema que para mim, assim, olha, é maravilhoso. Gosto muito de discutir. E aqui conosco, do outro lado da mesa, nós temos Ayla. Ayla, quem é você? Qual é o seu curso? Seja bem-vinda. Oi, professor. Eu faço o 2º ano de pedagogia. Ou seja, está no processo de formação de professor. Sim. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Voltando para o lado de cada mesa, do meu lado tem a professora Kézia. A professora se apresenta para o nosso público. Tudo bom, professor? Muito obrigado por estar aqui, um privilégio. Sou pedagoga há 11 anos. Atualmente estou aqui na Faculdade Adventista do Paraná, no curso de Pedagogia e de Psicologia e também na Escola Básica com Arte e Projeto de Vida. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto bastante, que é a formação de professores. 11 anos não são 11 dias. Exatamente. Né? Então, eu comecei um pouco tímida, mais provocativa aqui, falando sobre a empatia. Porque nesse processo de formação de professores, eu acredito que tenham altos e baixos, como todo processo. E às vezes, a gente na condição de aluno, né, a gente chega assim para... Teve outro episódio que a gente falou de avaliação, e a gente fica assim, nossa, olha que prova desafiadora, olha, parece que hoje o professor não está muito bem, mas a gente sempre olha pra gente, né? E às vezes a gente não tende a ter empatia pelo outro lado. Então, professora, eu gostaria que você falasse um pouco de como se dá esse processo de formação e depois a gente poderia falar um pouquinho de como isso impacta na sala de aula. Então, existe um processo formatório? Como é que ele se dá? Certo. Bom, tem uma citação de Paulo Freire que fala assim, ninguém nasce professor do nada, numa 3 horas da tarde, né? É um processo, é uma construção. Isso começa bem antes da gente pegar o diploma, né? Bem antes da gente se matricular num curso de pedagogia ou numa licenciatura. A gente pode dizer que o profissional, o professor já chega ali no curso de formação com algumas horas de estágio, né? Enquanto aluno, ele já teve a oportunidade de observar seus professores, algumas práticas que para ele funcionou ou não, e isso acaba sendo carregado. Depois disso, nós temos a formação inicial, que são os 3, 4, 5 anos de licenciatura, a depender do formato do curso, e depois a formação em exercício e a formação continuada. E dentro de todo esse processo, nós temos momentos de arranques, momentos de avanço, recuo, estagnação, né? O caminho não é linear. Todos passam por processos, etapas, existem desafios próprios para aquele professor que está iniciando, aquele que está no meio de carreira, aquele que já está se aposentando e consegue visualizar todo esse processo de uma forma diferente. Mas o mais importante é que o professor sempre vai estar em processo de formação. Ele nunca vai estar completo. Eu já ia perguntar isso, né? Se existe um momento onde a gente pode dizer, não, este professor está completo, já acabou o processo. Então, esse processo, ele é contínuo. E o tempo é igual para todos, professora? Não, o tempo não é igual para todos, né? Cada um tem o seu tempo. É claro que alguns teóricos organizaram ali, né? Sistematizaram algumas fases. Hoje a gente trouxe até um aqui para discutir, essa organização de Michael Huberman, que fala um pouquinho sobre essas fases, o ciclo vital dos professores, como que é esse momento de entrada, como que é esse final de curso, essas categorizações que, por mais que através de uma pesquisa se dividiu em categorias, é um parâmetro geral, mas o caminho não é linear, né? Cada um tem o seu processo aí nesse caminho, nessa trajetória de formação. A minha mãe costuma dizer para mim que se qualquer coisa for linear é porque você está morto. Até o batimento cardíaco tem que ficar indo para cima e para baixo. Anotei essa, rodapé para o Instagram. Do Instagram. Eu tô pegando várias frases do nosso podcast e colocando no Instagram também. Muito bom. A vida, ela realmente não é linear. Eu gosto muito dessa concepção sobre o processo de viver. E isso,
com certeza também está inserido no nosso ambiente profissional. E aqui a gente tem um contrassenso. Uma professora com 11 anos de experiência, professora universitária, né, que com certeza já deve se ver em alguma fase do processo aí. E nós temos aqui, em contrapartida, uma aluna do 2º ano de pedagogia. E eu queria te ouvir um pouco, né? Sabendo desse processo. Como você lida com isso? Quais são suas expectativas para esse start da carreira profissional, que em breve já vai chegar com algumas horas de estágio e já com a vivência como aluna? Conta um pouco pra gente dessas expectativas. Quando eu penso em, assim, é muito difícil para mim me imaginar dentro de uma sala de aula com um monte de crianças pequenas. Porque quando eu era criança eu falava, não, vou dar aula. Mas eu falava, vou dar aula pro ensino médio. Que era isso que eu conhecia, né? Os professores que me davam aula. E aí, quando eu me matriculei em pedagogia, eu falei, cara, eu vou dar aula, mas é pra criança pequena. Eu vou alfabetizar, talvez. Como é que eu vou ficar dentro da sala de aula com os pequenininhos correndo? Porque tem que fazer muita atividade, eles são muito ativos e... Quando você olha pro ensino médio, a realidade é mais pacata. Eles já estão, tipo, numa fase menos... Eu não vou correr pela sala. Talvez. São Talvez, outros, talvez. São outros desafios, Exato. né? Uhum. Pois é, e aí quando eu penso na sala de aula, eu fico pensando, eu vou ter que criar muita coisa. Eu vou ter que criar muita coisa. Não vai poder, tipo, eu vou dar aula. Não vai ser dar aula. Eu vou brincar com as crianças pra desenvolvê-las. E aí eu fico imaginando um monte de criança correndo ao meu redor. Isso é dar aula, né? Porque existem as fases também de desenvolvimento. Por exemplo, trabalhar com educação infantil, o brincar é aula. É aula. Né? E são processos que nós vamos aprendendo durante a nossa jornada como professores. Isso que a Ayla falou, ela manifestou os desesperos do professor que está no momento de entrada. É um momento que ele chega com aquelas expectativas da vida adulta, né? Vou pagar minhas contas, vou pagar meus boletos, vou ter autonomia financeira, mas, ao mesmo tempo, tem essas inseguranças em relação, principalmente, à questão da indisciplina, em relação à questão do domínio do conteúdo, né? Então, ela expressou exatamente o que um professor que está no seu momento de entrada sente ao chegar em sala de aula. Eu tive um colega que formou uns anos antes que eu. Ele, quando voltou da sua primeira turma, foi nos visitar na faculdade e falou assim, Késia, eu não acredito que eu passei 4 anos estudando para passar a tarde apontando lápis e amarrando cadastro. Então, ele manifestou, é claro, que ele brincou ali, mas uma situação que é natural para um professor que está iniciando, né? As dificuldades de gerenciar o tempo, gerenciar a metodologia, gerenciar as questões disciplinares, as rotinas, todas essas adequações, até o próprio repertório, a questão dos conteúdos em si, esse domínio, né? Não ficar tão preso, criar os materiais do zero, suas aulas, seus slides, suas atividades, né? Então, tudo isso faz parte do combo do professor iniciante. Em compensação, é um professor que está com todo o gás, está com muitas ideias. Eu até lembro agora, me recordei, né? Porque eu já estou há 15 anos ali nessa caminhada como professor. Eu lembro o primeiro dia de aula, entrando na sala. Eu não entrei na educação básica, eu comecei dando aula de pós-graduação. Estava terminando o mestrado. E eu lembro assim, me preparei, porque dar aula é diferente, né? De fazer um seminário, né? Tinha acabado o mestrado. Eu preparei slides, montei tudo bonitinho. Eu falei assim, vai ser um show a aula. Corta. 2 horas depois, eu desesperado no carro, o que eu fiz da minha vida? Né? Porque eu preparei, por exemplo, uma aula, eu me lembro até hoje, acho que era 64 slides. Era quando eu estava começando a ter slides ainda nas salas de aula, na pós-graduação. Eu não consegui concluir, acho que nem 10. Mas eu fui aprendendo, por exemplo, que discussão é muito melhor do que somente passar o slide. Então, é um processo que a gente vai aprendendo a ter o time, aprendendo a construir o nosso material de apoio pedagógico, por aí vai. E eu acredito, né? que cada turma é uma turma também, Exato. né? Cada nível, Então, cada o turma. professor precisa ser multifacetado, com Exato. base em toda a carga teórica que ele aprendeu ali, para poder ali se desdobrar, desde amarrar um cadastro e fazer ponta de lápis, até diminuir nos slides ali. Até preparar o tempo, né? Cuidar do o tempo. Eu acho que É. não sei se existiria alguma sala de aula que o senhor ia conseguir passar os 64 slides. Exatamente. Hoje eu descobri isso, né? Hoje eu descobri isso. No EAD dá. A única exceção é no EAD, que isso é possível, que a gente controla mais o tempo. Mas, enfim. Legal.
Em compensação, depois que a gente passa ali, né, para alguns dura 1 ano, 2, 3 anos, mas depois a gente começa a se estabilizar um pouquinho mais. Ali no período dos 4 aos 6 anos, a gente consolida algumas habilidades, a gente começa a arcar com alguns compromissos com as nossas escolhas, a gente começa a ter uma identidade profissional. Então, já tem aquele projeto, isso aqui é a cara de fulano, isso aqui tem a cara do professor tal, porque os projetos vão dando a nossa cara, vão tendo a nossa cara, a nossa identidade, né? A nossa personalidade. E também, uma vez que o conteúdo é dominado, o professor começa a ter um pouco mais de interesse nas metodologias. Então, eu já domino esse conteúdo, mas só o fato de eu dominar não está sendo o suficiente para que o meu aluno aprenda. Como alcançar o meu aluno? Então, a minha preocupação muda. Não é mais sobre o conteúdo, é sobre como o meu aluno aprende, né? Então, muda um pouco a perspectiva, né? A gente vai avançando, mas sempre nessa sensação de incompletude, que é o que vai movendo essa formação. Vocês dois já passaram essa fase, né? É um pouquinho. Pouquinho. Um pouquinho, assim. Depende da área, né? E aí, depois dessa fase, que ele chega cheio de anseios, preocupação, conteúdo, será que eu consigo? Depois não estou mais estável, agora já tenho uma identidade, já consigo ditar ritmo, já sei como lidar com determinados desafios e processos. Qual a próxima fase, então? Esse professor agora ele vai o quê? Quer dominar o mundo? É. A gente chama de fase da diversificação e experimentação. Então, é um momento que busca por atualização profissional. Então, ali, já estive ali uns 4 anos na prática. Eu quero me especializar, já identifiquei qual que é a área que eu quero me especializar, vou me atualizar naquilo, né? Eu busco novas experiências. É um momento que a gente está no auge da nossa capacidade física e intelectual, né? Inclusive, as mulheres sofrem nesse momento, porque ao mesmo tempo que a fase mais produtiva, também a fase mais reprodutiva, digamos assim, e tem que conciliar toda uma organização familiar. É uma fase que elas também estão passando pelo processo de maternidade, então às vezes tem que frear algumas questões que elas objetivavam ter até então, né? Tem que adiar alguns planos, ou então tentar conciliar tudo isso. Então, essa é uma fase que para a mulher é muito dura, porque você, às vezes, tem que abrir mão de algumas questões, mas você está no teu auge. Você está no teu auge ali, tanto na sua questão intelectual, quanto na tua questão física, né? Eu acho que, essa fase faz todo sentido vir à próxima, porque se nessa fase ela tá assim, eu tô indo pro auge, mas ao mesmo tempo eu não posso ir totalmente pra esse auge, quando vem a próxima fica eu tô no auge? Passei dele? Isso. O que eu tô fazendo aqui? A Ayla já tá comentando a próxima, né? Quando a gente está ali entre os 15 a 25 anos... Olha aí, ó, o termômetro aqui chegando. Tá chegando. Tá chegando. É um momento que o professor para, e para alguns isso acontece antes, alguns acontece depois, alguns nem acontece esse momento, e começa a se questionar e realinhar. Será que eu tomei a melhor escolha? Será que eu consigo, ao invés de ficar tanto tempo em sala de aula, seguir um caminho administrativo? Será que eu posso mudar totalmente o que eu fiz até agora e ir para outro? E tem outros que não. É isso mesmo. Essa é a profissão que eu escolhi. Eu me realizo sendo professor e talvez eles nem passem por esse momento de questionamento, né? Mas é uma fase que chega ali esse questionamento para que a Ayla consolidar, comentou. né? Para consolidar e direcionar. Que eu acho que é uma coisa importante, né? Nisso. É importante, porque lembrando que a carreira de professor, ela também não é só sala de aula. Exato. Existem outros desdobramentos. Exatamente, né? Formador de conteúdos, escritor de livros, na área administrativa, uma direção, uma coordenação, enfim, né? Existe também esses caminhos que podem aparecer durante a nossa jornada. A pedagogia, pouca gente sabe disso, inclusive, ela pode sim atuar de maneira bem direta na área administrativa. Sim. Inclusive fora do ambiente escolar. Isso, né? é isso que eu ia falar. Fora do ambiente escolar, ela pode atuar em outros Nós espaços. temos uma disciplina, né, na pedagogia, que é justamente Sim, espaços, É né? uma área muito ampla. Exatamente. Olha aí, se você quiser fazer pedagogia e não sabia desse leque de oportunidades, eu tenho que fazer o merchan, professor. Mas passou da hora. Né? Eu Vamos preciso lá. fazer. Se você
quer ter esse leque de oportunidades através da pedagogia. Olha, eu até pensei em ser pedagoga, mas eu não queria sala de aula. Opa, tem essa oportunidade também. Ou então é isso mesmo que eu quero. Estou ouvindo a professora Kézia falar aqui, meus olhos estão brilhando e eu quero entrar nessa área. A Faculdade Adventista do Paraná tem um espaço para você. Vai ter um link aqui embaixo onde você vai poder ver a grade curricular, a matriz, todo o processo para poder... Tudo tem processo na vida, tá vendo? Tudo tem processo. Para poder ver como se inscrever e ser um dos nossos alunos aqui. E vai ter aula com a professora Kézia, vai ter aula com o professor Tiago. Seja bem-vindo. E, aliás, só para lembrar também, professor, não quero fazer pedagogia agora. Nós temos outros cursos. Tem mais cursos, tem Nós ciências temos outros contábeis, administração, psicologia, pedagogia, teologia, né? Então vem para cá porque não falta espaço para quem quer ter esse ciclo de crescimento na vida. Isso aí. Quando Dado eu esse cheguei- merchan, pode falar. Quando eu cheguei aqui na FAP, pra mim, na minha cabeça pequenininha, né? Pedagogia da aula, pedagogia é aula. E aí, quando eu cheguei em sala de aula, meus colegas, não, porque eu quero ser diretor, eu quero ser coordenador pedagógico. Eu, oxi, dá pra fazer tudo isso? Dá. Fiquei Exatamente, muito legal. surpresa. E já é muito nobre dar aula. Sim. Imagina você participar da formação de outros profissionais, né? Se não fossem meus professores, eu não estaria aqui como Exato. comunicadora. E além disso, eu tenho essas outras oportunidades. Que incrível, que bom que você ampliou essa visão. Isso é educação, gente. Isso, educação. Isso é educação. E aí, cheguei lá, né? Tô na fase ali que será que é isso mesmo? Não sei. Tem uma última fase? Estamos aí, temos ainda umas 3 fases, Ah, assim, tá. tá? Não, acaba. Mas nós temos um momento de serenidade, um distanciamento afetivo. É natural que o professor, depois de uns 25, 35 anos, se distancie um pouco daqueles movimentos mais ativistas, sabe? Aquelas lutas que acontecem na sala dos professores. É aquele professor, vai lá vocês são mais jovens, eu já estive ali na frente. É seu momento. É seu momento de brilhar, eu já lutei, eu já vi tudo isso acontecendo. Muito bom. Então, ele se distancia não só dos colegas, mas de algumas lutas, mas e também dos seus alunos. Então, aquele professor um pouco mais jovem gosta de estar ali nos momentos sociais, acompanhar, né, promover as confras. E esse professor, vai vocês, eu tô tranquilo, tem minhas... Para Quando Nifa, chega é isso final de mesmo, tem que ser ele semana, mesmo. E tem uns que conseguem ainda estar com seus 25, 35 anos Nesse ativos. ritmo. Então, Engajados. quando a gente fala assim desse ciclo, lembrando sempre que não é um caminho linear e também não é uma crítica. Existe para cada fase, né, suas vantagens e seus desafios próprios de como funciona em qualquer ciclo vital, né, da natureza humana. Quando eu tava no ensino médio, tinha um casal de professores que eles eram casados e davam aula no mesmo colégio. Não vou expor o nome, né? Mas era muito engraçado ver o contraste. Ela se envolvia em tudo. Tudo que ela conseguisse, ela tava no meio. Não, quer que eu seja paranifa? Sou. Quer que eu seja agente de turma? Sou. Não, vamos. Vou fazer o que você Conselheira, precisar. tudo. Aham. Se envolvia em tudo, em toda a sala ela fazia alguma coisa. Em compensação, ele não. Ele falava, você quer que eu seja paranifo? Não. Já fui paranifo demais. Já cuidei de turma demais. A minha esposa gosta. Pergunta pra ela pra ver se ela não quer ir, não. Já oferece, inclusive, a vaga para Pessoas ela, na né? mesma fase, né, que tem... E ele sempre Começaram- falava, tem que cuidar dos meus filhos. Ela tá mais disposta a brincar aí, vai. Começaram os dois, praticamente, né, casados. Pra você ver que, né, cada ser humano, ele é singular, ele é único. E cada um contribui na educação conforme, né, tem Isso. suas limitações, os seus objetivos. Nem todo mundo caminha no mesmo passo. Exato. Mesmo porque a educação é muito ampla para ter todo mundo caminhando em fila. Né? Não Tá pode ser todo linear. mundo no ritmo do seu processo. Exatamente. Isso é muito bom. Fila é só pra quando ainda é criancinha. Depois disso, não funciona mais. Bom, já chegando no final, nós temos um momento que o professor se torna um pouco mais conservador, né? Ele é um pouco mais prudente, mais cético em relação às mudanças. Aí nós temos, novas tecnologias, está chegando... Será que isso aqui funciona? Bom mesmo era no passado, que a prova era impressa, Senti o cheiro que eu do senti álcool. o cheiro do quando- álcool, no mimeógrafo. do mimeógrafo, né? Bons tempos, os tempos daqueles simulados. Esse negócio de inteligência 500 artificial. Então, ele começa a questionar e ser cético em relação a essas inovações, né? Mas também é bom ter uma pessoa que acompanhou todas as evoluções. É bom ter aquele ancião do grupo que consegue verificar essas mudanças e ser um personagem, uma pessoa que está ali representando essa segurança também
para os mais novos, para aqueles que estão chegando, né? Essa pessoa representa essa Traz segurança, equilíbrio, traz né? um equilíbrio para o grupo. Muito bom. E no finalzinho mesmo, final de carreira, o professor começa a desacelerar, começa, de repente, diminuir sua carga horária, né? Eu já me aposentei, agora eu vou escolher uma aula só porque eu quero mesmo me manter ativo. Então, eu vou selecionar mesmo aquela aula que, para mim, faz muito sentido, aquela que me faz realizar, que eu me sinto realizado, também, né? Então, ele vai desacelerando e vai acomodando. É a fase que vai começando a se despedir, né? Mesmo porque sair da sala de aula, É desafio. romper, depois de tanto tempo, é um desafio. Né? A gente tem Porque uma tem- professora na faculdade assim, não tem? Que, tipo, ela Temos. quer se aposentar, mas ela não quer sair da aula. Isso é um processo, né, também, porque o despedir-se daquele ambiente, porque imagine que naquele ambiente nós temos interação social, nós temos contato com gerações diferentes, né? Quanto maior o tempo nós estamos na sala de aula, mais gerações nós Uma tivemos. ligação Sim. afetiva Né? também, né? Muito É, criada. então, tudo isso faz parte, né? E é bonito. É lindo. Né? O ser professor é algo lindo. Né? E falando em coisa linda, professora, a gente tem que começar a agradecer. Né? Porque a senhora trouxe uma contribuição maravilhosa. Sim, Porque nossa, isso como fica eu oculto, aprendi. né? Como eu aprendi. Agora eu vou Exatamente. ter mais sensibilidades aos meus professores. Ainda mais, gente, porque eu admiro muito essa área. Sou filha de professora e, assim, sou encantada pela área da educação. É essencial. É uma profissão muito essencial para todas as Uhum. outras, né? Formadora de todas as outras. E como é importante a gente trazer esse tipo de discussão, porque parece que o professor ele sempre tem que entender, mas às vezes não é muito entendido. Precisa ser entendido Ele também. precisa ser entendido, a gente precisa ter Exatamente. empatia pelos nossos professores, né? Uhum. Não apenas admiração. E como todo mundo na vida, o professor ele não é um robô, ele passa por processos, fases. E que a gente possa, ao lidar com essas fases, extrair o melhor um do outro e crescer juntos. É isso que eu tiro de lição dessa conversa aqui hoje. Tem muitas lições aprendidas. E precisamos, né, encerrar, porque tem muito assunto, só que o tempo, Passa né, muito rápido. nos foge no meio dos dedos Dá para ali, eu né? concluir a minha ideia? Claro, Ainda dá professora. Inclusive, é isso que eu vou pedir no tempo? final. Certo, então, Né? Ayla, né? Ayla não. Ayla, aqui ao vivo o negócio é assim. Muito obrigado por estar aqui. E sua palavra, mensagem final ali como professor em formação para quem está nos ouvindo. Eu acho que eu diria pra dar uma chance pro curso. No começo, quando você, pelo menos aqui na FAP, tem muita coisa teórica, aí você fica, teoria, né? Queria ver os alunos, né? Mas aí, conforme você vai avançando no curso, você vai ver, não, isso é legal, é interessante saber disso. Agora eu sei o que eu vou fazer quando isso acontecer em sala de aula. Que legal. Muito bem, professora, para nós concluirmos. para parte final, agora falando mesmo, pensando na minha trajetória pessoal, eu vejo que são as contradições da prática, são os momentos de treta, de conflito, que revitalizam o fazer pedagógico. A gente se forma, mas a gente se reforma cada dia, né? Com os desafios enfrentados, com as trocas de experiências e esse encontro geracional, tanto do professor que está recém-formado, quanto do professor que já está ali, que já caminhou há muito tempo e que eu posso conversar com uma pessoa que já esteve aonde eu quero chegar. Eu acho isso de uma riqueza tremenda. Então, eu acho que quanto mais uma equipe de professores, de uma escola, de uma faculdade, tiver pessoas de diferentes fases do ciclo vital de professores, melhor vai ser essa experiência enriquecedora tanto para os alunos quanto para o próprio grupo se formar. Excelente. Muito bem, aprendi muita coisa também Muito. hoje. Sendo professor, a gente tem que rever isso. Muito bom. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, a você que nos acompanhou. Nós ficamos por aqui e até o próximo Academicamente.